Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 4. E hoje lemos do verso 2 ao 9. E com este texto, dando sequência ao nosso estudo, já quase acabando a carta, falta só, possivelmente só mais uma mensagem e acabamos esta carta. Eu queria pensar sobre as últimas exortações. As últimas exortações. Rogo a Evódia e rogo a Síntique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Amém. Só até aqui a palavra do Senhor. Ó Pai, te agradecemos, meu Deus, a tua graça e a tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos perante a tua palavra, disponíveis, Senhor, para ouvirmos, recebermos e com a ajuda do Senhor Santo Espírito praticarmos. Nos ilumina os nossos corações, Senhor. Reserva, Senhor, os nossos pensamentos somente agora à tua palavra. Afasta de nós todos os pensamentos. Cativa, Senhor, a nossa mente. Traz-nos, Senhor, à luz, ao nosso coração, o teu Evangelho. Fala connosco, Senhor, nós assim te pedimos. Abençoa-nos, Senhor, aqui neste lugar. Abençoa também, Pai, todos aqueles que estão assistindo a este vídeo. Abençoa também aqueles que estão juntos em teu nome, promovendo o Evangelho, pregando a tua palavra, ouvindo a tua palavra. Nós assim oramos e assim queremos que assim seja, para a honra e glória da santidade do teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus. E o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Pai, agradáveis na tua presença. Meu Deus, meu Rei e meu Senhor. Amém. E glória a Deus. As últimas exortações. É prática de Paulo guardar para o final das suas cartas, ou guardar o final das suas cartas para as últimas exortações, algumas das quais são exortações de última hora. Ele se lembra e antes de encerrar, ele insere essas exortações. Não significa, porém, que no início das cartas não haja exortações ou admoestações. Também não significa que no final das cartas não haja também teologia. O que ele faz sempre é mostrar as implicações do que ele ensinou e aplicá-las na vida dos seus ouvintes, dos seus leitores. Nós vemos que no final do capítulo 3, Paulo reconhece e denuncia dois grupos que estavam ofuscando o brilho daquela igreja lá em Filipos com as suas teologias. A saber, no verso 2, os judaizantes que pregavam uma teologia acerca da salvação e que eles diziam que
salvação não era só por intermédio da cruz, era necessário também observar certas regras da lei para complementar o trabalho do Senhor Jesus. Mas ele também reconhece e denuncia um outro grupo, está aí no verso 17, são os libertinos. E esses viviam sem limites, sem regras, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, já não há mais responsabilidade, Deus já me salvou e então não tenho problemas de viver conforme eu quero e que mais me agrada. No texto que nós lemos, do verso 2 ao 9, nós vamos aprender algumas exortações que Paulo faz em favor da nossa vida cristã, da nossa vida na igreja, da nossa vida enquanto embaixadores do Reino de Deus. Basicamente, estas exortações resumem-se em 3 partes, abrangendo também, por isso, 3 áreas centrais da nossa vida cristã. Por isso eu peço que preste atenção nesta reta final desta maravilhosa carta, pequenina, de 4 capítulos, mas cheia, recheada de aplicações práticas para a nossa vida, conselhos, incentivos, consolos à nossa alma. Então veja, em primeiro lugar, nós iremos ver a necessidade da unidade cristã. Em segundo lugar, a alegria e a moderação do crente. E em terceiro lugar, a paz de Deus na vida cristã. 3 exortações básicas, mas muito importantes para fortalecer-nos, para fortalecer a nossa vida cristã, tanto na igreja, como no dia a dia, como individualmente, cada um. Então, veja o primeiro ponto, a necessidade da unidade cristã, está aí dos versos 2 e 3. E ele diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente, pensem o mesmo pensamento, da mesma forma, no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Durante o tempo que Paulo esteve em Filipos, 10 anos antes de ele escrever esta carta, quando ele chega a Filipos, com ele, Silas e Timóteo, muitos foram os discípulos que Paulo trouxe ao Evangelho e que treinou. Paulo esteve muito pouco tempo na igreja de Filipos, cerca de 2 anos sensivelmente, ou menos que isso. Mas nesse tempo ele teve tempo para fundar a igreja, fundamentar a igreja, fazer crescer a igreja e formar discípulos para ficarem auxiliando o seu trabalho, mas eles ficavam lá e Paulo continuava, assim como foi a sua viagem, a sua segunda viagem missionária. E essa era uma prática de Paulo. Paulo fazia assim em cada cidade, nas dezenas de cidades em que ele plantou a igreja, ele fazia sempre da mesma forma. E fundamentava, fazia crescer, fazia discípulos e ia embora, deixava lá alguém na liderança e ia embora, continuava o seu trabalho. Ele não se prendia a igrejas, ele não se prendia a cidades. A missão dele, aquilo que estava no seu coração é fundar a igreja e partir para outra. Essa é uma prática comum de Paulo, como eu disse, e ele o chamava de cooperadores. É muito importante esta expressão, cooperadores. Cooperadores é aquele que coopera, é aquele que me auxilia. É o meu braço esquerdo, é o meu braço direito. Sem eles não posso viver, sem eles o trabalho não corre. Apesar da discórdia que existia entre Evódia e Síntique, e esta discórdia foi um dos principais motivos que levou Epafrodito a Roma para estar com Paulo, colocá-lo a par da situação da igreja e pedir-lhe conselho ministerial. O povo, a liderança daquela igreja já não estava conseguindo dominar aquela situação e nós, ao longo do sermão, vamos tentar perceber porque é que Evódia e Síntique, 2 mulheres que ele diz que se esforçaram comigo no Evangelho, 2 mulheres que
faziam parte da liderança daquela igreja, faziam parte da cooperação daquela igreja, mas elas estavam se desentendendo. E nós vamos tentar perceber qual a razão desse desentendimento. Apesar da discórdia, ele reconhece, está aí na parte B do verso 3, ele reconhece que elas faziam um bom trabalho. Cooperadores são amados e escolhidos de Deus, ou por Deus, antes da fundação do mundo. Paulo os reconhecia assim. Paulo olhava para aqueles homens, para aquelas mulheres, como seus cooperadores, sabendo que eles estavam junto a ele naquela época, naquela altura, naquela hora, mas eles já tinham sido eleitos, predestinados. Não são poucas as vezes que ele chama irmãos, meus irmãos amados, porque Paulo sabia que eles estavam predestinados, eles estavam destinados à obra antes da fundação do mundo. Paulo fala aí também no livro da vida, e isto mostra que Deus os escolheu e os conhecia, porque o livro da vida foi escrito, os nomes foram escritos no livro da vida, não agora, como anunciam, como ensinam. Não, tu és bom, Deus te inscreve no livro da vida. Não, os nomes no livro da vida foram escritos na eternidade. Antes que houvesse terra, antes que houvesse céu, antes que houvesse mundo. Existia já um livro da vida, e as páginas desse livro já estavam recheadas com os nomes daqueles que Deus escolheu para fazerem parte do seu povo, parte da sua nação, para fazerem parte da sua igreja, o povo que louva a Deus. O povo que o chama pelo seu nome. Mas também tem outra expressão que é curiosa. Ele diz aí no princípio do verso 3, ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo. A quem é que Paulo com quem é que Paulo estava falando? A quem é que Paulo se estava dirigindo? Fiel companheiro de jugo. A Bíblia não nos diz nomes. A tradução, todas as traduções que eu tenho e que eu conheço, eu fui pesquisar muitas, tudo está igual. A ti, fiel companheiro de jugo. Mas quando eu cheguei à tradução grega, eu fiquei perplexo, abismado. Porquê é que as nossas traduções em português não trazem o que está escrito no grego? Porque no grego diz que leal sísigo. Ou seja, a palavra companheiro é a tradução do grego é sísigo. Mas sísigo também serve para um nome próprio. Então, Paulo poderia estar dizendo a ti fiel Cícigo, ou seja, alguém que se chamava por esse nome, por Cícigo. Pode ser este Cícigo, da forma como ele se expressa a ele, no verso 3, pode ser um dos primeiros colaboradores de Paulo logo após ele ter chegado a Filipos. Ou seja, talvez o ancião daquela igreja, o irmãozinho mais velho, já com mais idade, com mais experiência. A ti, fiel Cícigo, também peço que as auxilies. Pois bem, não é a primeira vez que Paulo, nas suas cartas, apela à unidade das igrejas que ele pastoreia. Se nós olharmos para todas as cartas, todas as 13 cartas, em algum sítio ele está apelando. Paulo dava muita ênfase, muita importância à unidade cristã da igreja. E nós vimos aí no capítulo 2, dos versos 2 a 4, ele diz: completai a alegria, computai a minha alegria. Eu estou alegre, mas computai-a, deem mais alegria ainda. Como? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo dava extrema importância à unidade da igreja. E no decorrer do sermão nós vamos entender o porquê desta importância que Paulo dava à unidade das igrejas. E Paulo retoma agora, no capítulo 4, mais à frente da sua carta, Paulo retoma o mesmo tema.
E porquê é que Paulo retoma o mesmo tema? Porque foi um dos três assuntos, porque Epafrodito chega a Roma, Paulo está preso, Epafrodito chega a Roma, instala-se na casa de Paulo e diz: Paulo, eu venho de Filipos, trago-te aqui uma oferta daquele povo. Olha, tenho um problema na igreja que é duas irmãs estão em desunião e tenho um outro terceiro problema que é a entrada de falsos mestres naquela igreja. Então, um dos assuntos que levou Epafrodito a Paulo, lá a Roma, foi este caso, a divisão, a discordância entre estas duas irmãs. Enquanto no capítulo 2 Paulo amplia a unidade a toda a igreja, agora no capítulo 4, verso 2, Paulo personaliza essa falha de unidade. Porquê é que o Paulo personaliza essa falha de unidade? Porquê é que Paulo se expressa diretamente a Evódia e a Síntique? Porque se tratava de alguém mais destacado na liderança da igreja. Eram duas irmãs que trabalhavam no Evangelho. Eu não sei o trabalho que elas faziam, mas devia ser um trabalho importante. Evangelização, acompanhamento dos mais idosos, acompanhamento dos órfãos, sei lá. Era um trabalho importante e por isso é que Paulo se expressa, Paulo se dirige diretamente a estas duas pessoas e as chama pelo seu nome. E até porque, como elas pertenciam à liderança da igreja, a sua divisão produziria efeitos nefastos na vida cristã da igreja. Entenda uma coisa, meus queridos e minhas queridas, quer queiramos, quer não, a liderança de uma igreja, em algum momento, é alvo de observação e imitação. Eu quero dizer com isto é o seguinte: a liderança da igreja está sempre sob a observação do restante povo. Se você faz a asneira, o povo imita a asneira. Se você faz aquilo que é agradável e o que é bom, o povo imita o que é agradável e o que é bom. Em qualquer momento, isto vai acontecer, e isso acontece, e eu, por experiência, tenho observado isso. E tenho visto essas coisas. Por isso, o apelo de Paulo no verso 17 do capítulo 3. Aí está a explicação. Porque é que Paulo diz: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Porque em algum momento o povo vai olhar para a liderança e os vai imitar, tanto no bom como no mau. Tanto nas boas práticas como nas más práticas. Nas boas práticas eles dizem: não, nós vamos imitar porque eles são santos. Nas más práticas eles dizem: não, nós vamos imitar porque se eles fazem é porque não há mal nenhum e a gente pode fazer também. Por isso Paulo diz já no verso 17 capítulo 3: sede meus imitadores. Não imitem qualquer um. Imitem aqueles que produzem bons exemplos. O que Paulo quer aplicar na vida daquelas duas mulheres é aquilo que ele disse lá no capítulo 2, versos 2 a 4. Pensem da mesma forma, da mesma alma, no mesmo espírito, no mesmo amor. Se nós formos ler a nova tradução da linguagem 2, o mesmo versículo, capítulo 4, verso 2, diz assim, nesta tradução: Evódia e Síntique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. Procurem viver bem uma com a outra. Sinónimo que não estavam pensando concordemente, não estavam de acordo, estavam em desacordo, estavam divididas nos seus pensamentos, nas suas ideologias, não estavam com uma mesma alma, no mesmo espírito, na mesma fé e muito menos estavam trabalhando com o mesmo amor. Porque a divisão não traz amor. A divisão traz discórdia. E isso é tudo contrário ao amor. Entenda bem. Estes grupos heréticos que Paulo fala aí no verso 2 e no verso 18 são grupos que produzem ou que provocam caos, destruição, divisão
dissensão, discussão e por aí fora acabada em ão dentro de uma igreja. Onde existe grupos heréticos, existe tudo isto que eu disse, e é muito complicado a um líder, a um pastor de uma igreja, se não for de pulso firme, de pulso forte, se não for corajoso, se não for intrépido, se não colocar de lado aquele amor que muita gente fala, que muita gente diz que é um evangelho, e se não olhar bem para a palavra de Deus, é muito difícil um pastor e um líder conseguirem prender, conseguirem travar esse avanço. Muitas vezes, quando eles dão conta, já o caos está instalado. Já a desgraça já está... já a igreja está infectada com esses grupos. Mas a divisão e o descontentamento entre os irmãos causam um caos ainda pior. Porque grupos heréticos dividem irmãos entre ideias. Repare que lá em Coríntios, a igreja de Coríntios estava dividida em 4 grupos. Paulo, Apolo, Pedro e Jesus. 4 grupos. Cada um dos grupos seguia aquele que melhor falava, que melhor ensinava. Mas os irmãos continuavam dentro da igreja. Quando existe divisão e descontentamento entre os irmãos da igreja, a igreja se esvazia. Esse é um dos motivos porque o povo abandona a igreja de Cristo. Vai embora. Eu prefiro ir para casa, porque também tenho Bíblia, também tenho computador e também posso lavar a minha casa. Não preciso de igreja. Esse foi o motivo. Existem muitos irmãos nossos que não querem admitir. Não, eu não tenho nada contra ninguém. Não se passou nada. Mas passou. Eles continuam ainda com o coração maculado, o coração manchado por causa desse descontentamento, dessa divisão em que eles foram ou protagonistas ou que sofreram com isso e então abandonaram. Essas divisões afastam os irmãos da igreja. Deixa que eu lhe diga aqui um à parte. Não se sabe qual foi o motivo que levou Evódia e Síntique a se desentenderem. Mas possivelmente eu não ficaria espantado se por acaso eu agora soubesse que Evódia seguia um grupo e Síntique seguia outro. Por outras palavras, por exemplo, Evódia seguia os judaizantes, o primeiro grupo do verso 2, capítulo 3, e Síntique seguia o segundo grupo do versículo 18 do capítulo 3. E então elas se desentenderam por quê? Por causa de ideias. Convenhamos. Os desentendimentos surgem somente por causa de ideias. Ninguém se desentende porque um vem vestido de azul, o outro vem vestido de verde. Ninguém se desentende porque um é alto ou até baixo. Todos nós nos desentendemos por causa de ideias, por causa de ideologias. Então, possivelmente, porque aqueles grupos entraram dentro da igreja, aquelas irmãs, num estado de fraqueza espiritual, optaram por seguir, por ouvir estes grupos, e então elas desentendem-se. E desentendem-se elas as duas, desentendem-se com a igreja, desentendem-se com a liderança da igreja, resumindo, o caos completo. Dentro de uma das melhores igrejas que a Bíblia nos escreve, que era a igreja que estava na cidade de Filipos. Qual era o alvo de Paulo? Claramente o alvo de Paulo era levá-las novamente ao caminho que ele ensinou, ao caminho do Evangelho. Paulo queria levá-las lá para capítulo 2, versos 2 a 4. Isto para quê? Para o bem comum. Qual o bem comum? O bem comum da igreja. A unidade da igreja. O mesmo pensamento, a mesma alma, a mesma fé. Para isto, Paulo apela a mais alguém para que o ajude na resolução deste problema. Este tal fiel companheiro, este tal fiel Cícigo, que ele pede ajuda para o auxiliar a levar estas duas irmãs ao caminho do Evangelho, à verdade. Por tudo isto que eu disse até agora, eu quero salientar algo muito importante.
e eu falo isto mais para os nossos irmãos mais velhos, mais maduros, para os nossos presbíteros, para os nossos diáconos, para os nossos líderes, nossos pastores. É muito importante nós estarmos atentos e alerta, em estado de alerta, para os primeiros sinais de entrada de grupos com teologias estranhas ao Evangelho dentro das nossas igrejas. Porque parece que naquele primeiro momento que não se passa nada. Mas mais tarde, essa semente má, ela vai germinar, vai crescer e vai acabar por dar fruto. E o fruto é a divisão das igrejas, o afastamento do povo de Deus das igrejas e as igrejas vazias. Esse é o problema. E por isso Paulo está aqui nos chamando à razão. Paulo nos está dizendo que a destruição de uma igreja nasce de uma contenda. Na divisão de posições, no descontentamento entre os irmãos. Não foi por acaso que Jesus falou algo interessantíssimo. Jesus falou tipo uma parábola. Arranjou um exemplo para explicar algo, mas encaixa-se nisto que nós estamos aqui falando. Jesus estava sendo acusado de expulsar demónios em nome de Satanás. Então Jesus virou-se para os fariseus e disse, lá em Mateus 12, verso 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então o que eu quero dizer é o seguinte: uma igreja dividida entre si mesma não subsiste. Fica deserta. Torna-se um caos. E muitas vezes irreversível. Eu conheço muitas igrejas que nunca mais abrirão. Porque não houve capacidade de trazer ao ponto de retorno. Não houve ponto de retorno sequer. O caos instalou-se, propagou-se e agora seja o que Deus quiser. É muito importante nós entendermos isto. A saúde de uma igreja, meus amados irmãos, depende da unidade dos irmãos que a compõem. Se os irmãos forem unidos, essa igreja é forte, é saudável. Se os irmãos viverem em quesilhazinhas, em discussõezinhas, em reparozinhos, mais tarde ou mais cedo, meus queridos, vai-se dar aquilo que nós nunca queremos ver, que é a divisão da igreja, o afastamento das pessoas e a igreja cai por terra. Esta é o alerta da unidade da vida cristã, da unidade da igreja cristã que Paulo nos traz à nossa vida hoje. Mas o segundo ponto traz-nos a alegria e a moderação de um crente. Verso 4 e 5 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A pergunta é, qual foi a razão que Paulo incluiu isto logo a seguir a ter alertado à discórdia de Evódia e Síntique? No verso 4 nós vemos no verso 4 nós vemos que o legalismo ou as posições heréticas que estavam sendo introduzidas na igreja estava provocando pesar e opressão na vida dos crentes. Nós vimos isso. No verso 2 vimos duas das mais importantes mulheres daquela igreja estavam separadas, estavam divididas. E isto, conforme eu disse, isto propaga-se à igreja, isto infeta a igreja e provoca também divisão, porque o homem e a mulher é assim. Nós nunca queremos ser sozinhos. Eu, quando tomo partido de alguma coisa, eu procuro sempre alguém que me apoie. Alguém que diga assim, senhor, aquele tem razão, vamos apoiá-lo, vamos em frente. Olha, este é o nosso líder, este tem um bom... É sempre assim nos partidos políticos, nos clubes desportivos. Infelizmente nas igrejas é assim igual. Nós vemos aí grandes igrejas evangélicas que só são igrejas não pelo conteúdo, não pelo evangelho que se prega lá dentro, mas por causa das ideias do seu líder.
Ele leva ao povo por causa das suas próprias ideias. Ele impõe as suas ideias. Não as ideias do Evangelho, não as ideias de Deus, não a obra de Cristo, mas as suas próprias ideias. E ele cria um grupo que o segue. Estes grupos, estas posições heréticas, produzem caos, produzem pesar, produzem tristeza e descontentamento e trazem opressão à vida dos crentes. Aqueles que optam por o Evangelho, eles vão ser pressionados dentro da própria igreja. Olha o que eu estou a dizer, isto é muito importante para você perceber. Existe opressão dentro da própria igreja. Quando você começa a ver aquilo que os outros não veem, quando você começa a ver a verdade sendo obscurecida, quando você começa a ver o Evangelho ser deturpado, você, quando toma uma posição contrária, você é intitulado de rebelde. Aquele amigo que lhe está falando sabe disso por experiência própria. Por isso, Paulo, lá em Gálatas 2, ele diz algo interessante. Ele diz assim no verso 4 do capítulo 2 de Gálatas: E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremetem com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e o quê? E reduzir-nos à escravidão. Existem irmãos que escravizam outros irmãos porque não pensam da mesma forma. Não existe unidade cristã. Não existe uma mesma alma, uma mesma fé e o mesmo espírito, e também por isso não existe o mesmo Senhor a ser adorado. Gálatas 5:1 diz, Paulo continua: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O cristão tem que ser liberto. O cristão é digno de uma liberdade. Não a liberdade como o mundo fala, mas uma liberdade. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Olha o que é que diz em Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quando nós temos a coragem de ser servo do irmão, nunca iremos oprimir esse irmão. Por isso Paulo diz aí no verso 3 do capítulo 2, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória. Vanglória é arrogância, é prepotência. Mas o quê? Por humildade. Considerando, olhe bem, que ele está a dizer, ele está falando a mesma coisa que falou lá em Gálatas. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se eu considerar o meu irmão superior a mim mesmo, eu não o vou levar à escravidão ideológica. Eu não o oprimo com as minhas ideias. Porque ele é superior a mim. Eu sou humilde suficiente para reconhecer que ele é superior a mim. Pastor, mas eu estudei. Pastor, mas eu tenho um cargo público. Pastor, mas eu sou doutor. Isso importa o quê, filho? Aqui nesta terra importa o quê? O que me importa a mim é o reino dos céus, o reino espiritual. E no reino espiritual não há esses doutores, não há essas coisas. Não há essas posições. No reino espiritual, meus queridos, deixa que eu lhe diga uma coisa. Quando Deus olha cá para baixo, para todos nós, Ele só vê uma coisa: o sangue do seu Filho. Ele não vê posições, Ele não vê estatutos, Ele não vê cursos, Ele não vê canudos universitários. Ele só vê o sangue do seu Filho. Então, porquê eu oprimir o meu irmão e sobrepor-me a ele, calcá-lo, denegri-lo, envergonhá-lo, escandalizá-lo? Porquê? Se eu sou igual a ele. Exatamente igual a ele. Miserável, pecador, inimigo de Deus, e só não o sou agora, porque foi revestido, fui lavado com o mesmo sangue que o meu irmão, o sangue de Cristo Jesus. Por causa disto, Paulo afirma: alegrai-vos no Senhor.
Outra vez digo, alegrai-vos. E este é um tipo de alegria que o mundo não conhece. Porque esta alegria que Paulo está aqui a dizer é uma alegria que não é relativa, é uma alegria plena, mas independente da circunstância atual que nós estamos vivendo. O mundo se alegra com as coisas boas, se entristece com as coisas más. Deixe que eu lhe dê uma novidade esta noite. O cristão se alegra com as coisas más e se alegra com as coisas boas. É doido. É assim que o mundo nos intitula. Por isso é que o mundo diz que o Evangelho é loucura. Aí no verso 7, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Qual o entendimento? Do mundo. A paz de Deus não é compreensível ao mundo. Porque a paz de Deus nos traz alegria em todos os momentos e em todas as circunstâncias da nossa vida. É preciso que nós estejamos atentos, é preciso que nós estejamos em intimidade com Cristo, em intimidade com Deus, é preciso que nós estejamos no caminho. Que era isto que as nossas irmãs não estavam e estavam contagiando as igrejas. Por outro lado, para reforçar isto que eu disse, os irmãos unidos em Cristo produzem fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor. O segundo, alegria. O terceiro, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os cristãos unidos, eles produzem o mesmo fruto, o fruto do Espírito. Por isso Paulo diz, alegrai-vos. Como é que eu posso me alegrar? Quando eu estiver unido. Quando eu estiver junto. Quando eu estiver sentindo a dor do meu irmão. Quando eu estiver sentindo a alegria do meu irmão. Isto é tão difícil hoje, não só no mundo, meus queridos. Nas igrejas igual. Infelizmente. Eu já vi pastores sorrirem. Por fora se exprimiam um sorriso, mas por dentro riam, gargalhavam por causa da desgraça alheia. Veja, não te avisei, foste pecar, caíste. Em vez de auxiliar, em vez de chorar com essa tristeza. Consideremos que nessa igreja não existe fruto do Espírito. Aliás, não existe Espírito Santo sequer. Porque no lugar onde se pratica essas coisas, meus queridos, não nos iludamos. No lugar onde se pratica essas coisas estranhas ao Evangelho, não existe Espírito Santo. Ninguém me convence. Ninguém me convence. Paulo não tinha razão nenhuma para se alegrar. Paulo estava velho, cansado, preso. Fisicamente não tinha motivo nenhum para se alegrar, mas o problema é que esta alegria não é física. Esta alegria é espiritual. Eu posso lhe dizer, queridos, que não tenho problema nenhum, que muitas vezes já preguei sorrindo, chorando por dentro. Muitas vezes já preguei chorando, me alegrando por dentro. Não lhe vou explicar porquê, você não tem nada a ver com isso. Mas que é verdade é. Paulo estava sentindo assim. Esta alegria que Paulo estava dizendo aí no verso 4 é uma alegria que ele próprio sentia, embora estivesse preso, embora estivesse sendo julgado inocentemente, embora estivesse sendo troçado, enxovalhado por outros líderes cristãos. Não pense que a igreja de Roma ou a cidade de Roma que era tão diferente como a sua igreja ou a sua cidade. Era exatamente igual. Líderes disputando entre uns e outros. Veja aí o capítulo 1, onde ele diz... capítulo 1, verso 17, diz assim: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia.
insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Veja como é que havia lá pastores na igreja de Roma. Você ainda se admira aqui. O apóstolo ainda estava vivo. Aliás, ainda havia apóstolos vivos. E a igreja estava-se portando desse modo. 2000 anos passados, nada melhorou, nada mudou. Está tudo igual ou pior ainda. Nenhuma circunstância nos pode roubar a alegria em Cristo Jesus. Nenhuma, seja ela qual for. Mas Paulo vai continuar aí no verso 5. Não é só alegria, mas é uma alegria com moderação. Esta expressão é muito interessante e a gente vai falar nisso. Veja aí, verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. A pergunta é, que tipo de moderação é esta? A palavra moderação quer dizer reflexão, paciência, consideração. Eu estou a falar em termos cristãos, não é em termos do mundo. Mas também não é muito diferente. Mas em termos de evangelho, a palavra moderação, biblicamente falando, quer dizer reflexão, paciência, consideração, equidade, amabilidade. E todos estes adjetivos, eles têm que ser conhecidos por todos os homens. Veja que Paulo não escreveu aí a alguns homens. Ele diz a moderação conhecida de todos os homens. Tanto fora da igreja, os descrentes, tanto dentro da igreja, os descrentes. Você tem que ser moderado. E isto porquê? Para que você possa dar prova física, visível, audível, palpável do verdadeiro cristianismo que vive dentro do seu coração. O cristão é moderado, o cristão reflete, o cristão tem paciência, o cristão tem em consideração, o cristão observa e julga em equidade, em igualdade. O cristão é amável, é afável, é misericordioso, é amoroso. Isto tem que ser visto por todos os homens, dentro e fora da igreja. Não quer dizer que nós tínhamos que receber tudo. Não, eu estou cansado de dizer que o cristão não é num caixote de lixo. Eu, quando olho para si, não vejo um caixote de lixo. Eu vejo um homem, uma mulher cristã, temente a Deus, irmão e irmã minha. Portanto, não quer dizer que nós tenhamos que receber tudo. Nós temos sempre a opção, ao contrário do que muita gente anuncia, eu vou agora continuar, nós temos sempre a opção do julgamento de ideias. Há muita gente que diz assim, nós não devemos julgar ninguém, mas eu não julgo ninguém. Mas eu julgo as ideias. Eu julgo as opções. Eu julgo os propósitos. Eu não julgo a pessoa em si. Eu não sou juiz, nem sou advogado. Eu não sou Deus. Agora, as ideias, os propósitos, isso sim, isso eu julgo. Porque se não for de acordo com o Evangelho, eu não aceito. Eu não vou. Eu não sigo, eu não acompanho. Porquê? Porque Jesus está às portas. Diz assim, perto está o Senhor, verso 5. Perto está o Senhor. É como quem diz, escuta, a tua santificação tem um tempo. É o tempo útil da tua vida. Então apressa-te a mudar de vida, apressa-te a mudar de ideias, porque perto está o Senhor. E porquê é que perto está o Senhor? Porque Ele, quando vier, Ele não vai vir com paninhos quentes. Ele, quando vier, Ele não vem em amor, como muita gente diz. Ele, quando vier, Ele vem no justo juiz, aquele que está sentado no trono branco. Ele vem para julgar os vivos e os mortos, conforme as suas obras, conforme as suas palavras. E essa é uma atenção que nós devemos ter. Porque nós andamos brincando às igrejas. Nós andamos brincando ao cristianismo. Nós nos esquecemos que um dia vamos ter que estar na presença, face a face, com o justo juiz. E ouviremos dele a sentença. Deixa que eu lhe diga mais uma coisa.
As suas obras aqui na terra, a sua conduta aqui na terra, produzem julgamento na sua vida eterna. Por outro lado, a Bíblia diz que Ele não vem para julgar, porque nós já estamos condenados. Nós nos autocondenamos pelo que dizemos e pelo que fazemos. Não existe lavagem. Não existe paninhos quentes. E não vale a pena depois ir para lá produzir defesa com Ele, que Ele diz logo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, nós devemos ser moderados, e a nossa moderação tem que ser conhecida. Porque existe muita gente que é muito santinho fora de casa, dentro de casa é um diabo autêntico. E às vezes o contrário. Portanto, a nossa moderação tem que ser conhecida. Tem que ser provada aos homens. Eles têm que ver que nós somos realmente diferentes. Terceiro ponto. Já vimos a alegria e moderação. O terceiro ponto está dos versos 6 a 9, que é a paz de Deus na vida cristã. Este é o conjunto de exortações, e nesta última exortação, Paulo subdivide em 3. É o conjunto de exortações dentro desta última exortação que é mais crucial, mais importante, novamente, dentro e fora da igreja. O povo de Filipos precisava destas exortações finais. O povo da nossa igreja hoje precisa destas exortações finais. A pergunta é: como é que eu aplico ou como é que eu implemento estas exortações na minha vida e na vida da igreja? 3 formas de implementar estas exortações. Em primeiro lugar está aí no verso 6. Olhe comigo aí, verso 6. Não andais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, o primeiro ponto está no verso 6, que é levar os pedidos, os nossos pedidos, sejam eles quais forem, em súplica a Deus. A segunda forma de implementar isto na nossa vida, estas exortações, está no verso 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, e seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a segunda forma de eu implementar estas exortações na minha vida, na vida da igreja, é ocupar o meu pensamento somente com aquilo que edifica. Basicamente, ocupa a sua mente com Bíblia. A Bíblia, a sua Bíblia, meu querido, ela se enquadra na sua vida espiritual e na sua vida social. A Bíblia não proíbe de você viver no mundo. A Bíblia o aconselha, o conduz a que você consiga viver no mundo e a forma como você deve viver. Então, ocupe o seu pensamento com aquilo que edifica. Terceiro ponto, terceira forma, está no verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, a terceira forma de eu implementar estas exortações é colocar em prática as coisas que eu aprendi. Se você está ouvindo, é para aprender. E se você está a aprender, é para colocar em prática. Eu estou cansado de dizer, os irmãos que me conhecem sabem que é verdade. Eu não prego para encher barrigas. Eu não prego para engordar, para formar obesos espirituais. Eu prego para que o irmão que me está ouvindo cresça e coloque em prática na sua vida aquilo que ouviu. Essa é a diferença da teologia da prosperidade para nós. Porque eles pregam para
incentivar não sei o quê, porque nada funciona, não é real. Mas nós pregamos para que os irmãos cresçam, para que os irmãos aprendam e para que os irmãos coloquem em prática aquilo que aprenderam. E agora como é que eu levo os pedidos a Deus, ocupo o meu pensamento, coloco em prática as coisas aprendidas? Como aplicar isto tudo por forma a experimentar a paz de Deus? Isso é que nos interessa agora. Vamos ver ponto por ponto. Primeiro ponto, verso 6, levar os pedidos em súplica a Deus. Na segunda parte do verso 6, Paulo diz, a primeira parte diz, não andeis ansiosos coisa alguma. Aquele que anda ansioso não quer saber de Deus. Ponto. Em tudo, é o que aí diz na minha Bíblia, em tudo, ou seja, este em tudo que Paulo fala, engloba todas as coisas que fazem parte da minha vida. Sejam elas cristãs, sejam elas espirituais, sejam elas físicas. Sejam elas dentro da igreja, sejam elas fora da igreja, ou dentro do lar, ou no meu trabalho, ou no meu relacionamento social, lá na minha pastoria, quando estou com os meus amigos. Em tudo, é isso mesmo. É em todo lugar, em tudo aquilo que eu fizer, em tudo aquilo que eu falar. Aquilo que ameaça roubar a minha paz, eu devo fugir. Eu devo largar. Eu devo libertar todos os meus pensamentos que me ocupam ou que me trazem, que me causam problemas, que me causam obsessões, até que me causam dores de cabeça. Agora repare num pormenor importante. Ainda no verso 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Veja, oração, súplica e ações de graças. O que é que Paulo está falando? Orações são pedidos diversos que nós temos para pedir a Deus. Ou somente para conversar com Deus. Porque conversar com Deus também é oração. Veja a oração que Jesus nos ensinou. Mateus 6,9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, veja se não é uma conversa que eu tenho com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, venha o teu reino à minha vida, à minha casa, à minha família, ao meu trabalho. E aí faça-se a tua vontade. Não a minha, mas conforme se faz no céu, assim na terra como no céu. Senhor, não te esqueças do meu pão. Não te esqueças de me auxiliar. Não te esqueças de me dar força. Não te esqueças de me dar saúde. Faz isso a cada dia, Senhor. Olha, perdoa as minhas dívidas. Perdoa eu não falar contigo. Perdoa eu não meditar na tua palavra. Perdoa-me eu me esquecer de ti. Perdoa porque eu falei mal à minha mulher. Perdoa porque eu fui risco para o meu filho. Perdoa-me, Senhor, porque eu não fui honesto no meu trabalho. Não fui honesto nos meus negócios. Mas perdoa-me conforme eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Não me deixes cair em tentação. Não deixes que a prova seja maior que a minha força. Não deixes que o deserto seja extensível demais para a minha força, para o meu ânimo. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me das pessoas mentirosas. Livra-me das más ocasiões. Livra-me, Senhor, dos acidentes. Dá-me, Senhor, paz. Dá-me, Senhor, condições de viver dentro do teu caminho, da tua palavra. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isto é orar. Isto é falar com Deus. Veja, eu tive uma conversa com Deus, eu pedi quase tudo o que eu preciso da minha vida. Eu não preciso mais do que isto. Eu fico preenchido. Por isso Jesus nos ensinou. Súplica é orar com mais intensidade. É naqueles momentos em que nós, oh Deus, é agora, senão eu morro. Não é como a outra que pediu um filho, oh, Senhor, dá-me um filho, senão eu morro. Deus,
Deu-lhe um filho, mas matou na mesma, ela morreu. Não, súplica é orar com mais intensidade. É quando a coisa está mesmo apertada, é quando nós dizemos, Senhor, a partir de agora acabou, já não dou mais, já não dá mais, é só tu. Veja o que é que Davi disse para Deus, Salmo 51. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade e no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Isto é uma súplica. Davi estava de racho lá no santuário, orando a Deus após ter pecado e após reconhecer a sua miserabilidade. Ele diz, Senhor, não saias da minha presença. Dá-me o teu espírito. Fica comigo, embora eu seja aquilo que sou. Ações de graças. O que é ações de graças? Ações de graças é o que nós não fazemos. Nunca. Nem quando estamos mal, nem quando estamos bem. Ações de graças é canalizar toda a glória a Deus em agradecimento e em louvor. Porquê? Por tudo. Até pelo facto de eu acordar de manhã, de eu abrir os meus olhos. Pelo facto de eu inspirar e expirar. Por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo, dai graças. Porquê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Quer recebas, quer não recebas. Quer tenhas saúde, quer estejas doente. Quer estejas com fartura, quer estejas em pobreza. Em necessidade. Em tudo dai graças. Só o facto de nós respirarmos, só o facto de nós acordarmos, só o facto de nós nos deitarmos e nos levantarmos, isso é graças a Deus. Isso são ações de graças. Agora, chegados aqui com isto tudo em mente, praticando isto tudo com sinceridade do coração, porque Deus não se deixa escarnecer, você não consegue enganar a Deus. Porque existe muita gente que é um bandido, é um rebelde, mas quando vai orar, meu querido, aquela uma oração, até eu me derretia, mas Deus não. Deus não se deixa escarnecer, Deus conhece o íntimo do nosso coração. Deus sabe a sinceridade do nosso coração. Com isto tudo, com a sinceridade do coração, Deus recompensará. Essa é uma promessa. Veja o que está aí no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará toda a vossa vida. Você vai ser revestido com a paz de Deus. A paz de Deus é diferente de paz com Deus. Paz com Deus é quando eu me converti. Através do sangue de Cristo, Jesus me levou a fazer paz com Deus. Nós éramos inimigos, fizemos as pazes. Não somos mais inimigos, é paz com Deus. Mas esta paz de Deus é uma paz que trabalha. Não é uma paz inativa, passiva, estática. Não, ela trabalha no nosso coração e no nosso pensamento, a nossa mente em Cristo Jesus. Deus guarda a nossa mente, o nosso coração. Porquê? Porque Deus guarda o local do maior bombardeamento. Tudo o que nós sofremos, tudo o que nós recebemos é aqui. É no coração. É no lugar das emoções. A mente depois vai trabalhar. Segundo, ocupar o pensamento somente com aquilo que edifica, verso 8.
Ou seja, associado com a oração, com a súplica, com a ação de graças, nós devemos pensar somente aquilo que nos faz crescer espiritualmente. O que é isto? É pensar com a mente de Cristo. É pensar da mesma forma que Cristo. Se eu pensar como Cristo, eu penso verdadeiro, eu penso respeitável, eu penso justo, eu penso puro, eu penso amável, eu penso de boa fama, e por causa disso eu dou louvor a Deus. Por causa disso eu levo ações de graças a Deus. Por causa disso a paz de Deus me envolve. Porque Ele guarda aqueles que o buscam, que o procuram. Por isso Jesus em Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Só aquele que é humilde de espírito pode praticar estas coisas, pensar estas coisas. A pergunta é: o que é que está ocupando a tua mente hoje? Qual é aquilo que tu pensas hoje? Que te move hoje? Deixa que eu faça aqui uma ressalva. Eu não estou falando, isto não nada tem a ver com o pensamento positivo. Penso forte, penso positivo que as coisas boas vêm. Nada disso. Isso é teologia da prosperidade. Isso são essas igrejas que proclamam a teologia da prosperidade. Eu não tenho nada de estar a pensar positivo, muito forte, penso muito forte, muita coisa, escreva palavras positivas. Não, nada disso, esqueça isso. Isto tem a ver com o conhecimento de Deus. Isto tem a ver com eu saber que Deus tem o controle de tudo na minha vida. Ele guardará o meu coração e a minha mente. Terceiro lugar, colocar em prática as coisas aprendidas. Verso 9. O que também aprendestes e recebeste e ouviste e viste em mim, isso pratiquei, e o Deus da paz será convosco. A vida inteira, meus amados, nas 13 cartas você pode ver, na livro de Atos você pode ver, a vida inteira de Paulo serve de testemunho. A vida inteira de Paulo demonstra como viver em e para Cristo. Ela não somente ensina a palavra, ela não somente ensina o Evangelho, ela nos conduz a viver a palavra e viver o Evangelho. Por isso ele diz, sem problemas nenhuns, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Devíamos atentar a isto quando muitas vezes nas redes sociais começamos a escrever ou a falar baboseiras, asneiras. Tem tudo a ver com Bíblia. Porque se você conhecesse bem Paulo, como diz que conhece, você vivia da mesma forma que Paulo viveu. Você obedecia à ordem do apóstolo. Sede meus imitadores. Observai os que andam segundo o modelo. Qual é o modelo? O meu. Porque eu sigo a Cristo. Com a mesma atitude e o mesmo zelo, os que trabalham e frequentam a igreja deveriam também ter esta vocação, esta chamada, esta vontade, este desejo. Amém, igreja? Isto é caso para pensar. É caso para nós meditarmos o que é que nós estamos fazendo dentro da igreja. O que é que nós estamos fazendo a nós e aos nossos irmãos. A paz de Deus. Deus é aquele que nos garante a vida de forma completa. Eu lembro-me de João 10,10 que Jesus diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A teologia da prosperidade diz assim, vês, pastor, vês? Jesus diz vida em abundância. Tem o grande carro, grande casa, grande iate, grande conta, mas o que Jesus disse não foi nada disso. O que Jesus disse lá traduzido do grego é vida em equilíbrio. É vida equilibrada. Que vida equilibrada é essa? É a vida que a paz de Deus nos proporciona. E como é que eu tenho a paz de Deus? Orando, suplicando e dando as suas graças e louvores à santidade do seu nome. Isso é que é vida equilibrada, meus queridos. Independentemente de como eu estiver vivendo. Hoje estou assim, aqui falando convosco. Amanhã não sei. Mas mesmo assim, eu oro, eu suplico e eu dou graças a Deus em tudo na minha vida. Ocupo o meu pensamento com a palavra de Deus. E isto é verdade, o meu filho e a minha esposa podem comprovar.
Porque eu prefiro a paz de Deus na minha vida do que problemas me insultando a minha mente, insultando a minha inteligência. Porque eu sou muito mais, como diz lá e no finalzinho, Paulo vai dizendo aí no capítulo 4, verso um versículo que até a teologia da prosperidade gosta muito. Capítulo 4, verso... Oh, meu pai. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu só posso tudo naquele que me fortalece quando eu adorar, quando eu louvar, quando eu orar, quando eu suplicar, quando eu dar a ação de graças, quando eu ocupar a minha mente com Ele, quando eu fizer aquilo que Ele fez, quando eu seguir a vida que Ele viveu, e então sim, Ele me fortalece. Tudo ao contrário daquilo que pregam aí. Oh, meu Pai. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia daqueles que não percebem isto. Ele garante uma vida completa ao nos regenerar. Ele garante uma vida completa ao nos provendo sabedoria. Ele nos garante uma vida de forma completa, nos inspirando e iluminando com a sua palavra. Eu tendo entendimento para ler a sua palavra e entender aquilo que Ele quer dizer. Eu aí tenho uma vida completa. Deixa que eu lhe deixe aqui uma curiosidade. Porquê que Paulo fala o Deus da paz? Não é por acaso que Paulo fala o Deus da paz. Paulo estava falando para uma colónia romana. Ao mesmo tempo que eu estava falando para uma colónia romana, eu estava falando para romanos e para gregos. E quando ele diz aí, no verso 7, no verso 9, final do verso 9, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz. Durante o reinado do imperador Augusto, dava-se grande destaque à deusa da paz, chamada Pax. Por isso nasceu aquele termo, a Pax Romana, ou seja, durante aquele período de governação era proibido haver guerra. Era chamada a Pax Romana, porque era o culto à Deus da paz. Imperava e era obrigatório. Eram mortos aqueles que queriam guerra ou que proporcionavam algum ato de guerra. Eram mortos, eram decapitados, eram crucificados. Por causa desta deusa, a deusa da paz, a Pax. Em grego, ela se chama Eirene. Você também já ouviu este nome. Só que agora repare, esta deusa tinha duas irmãs. A deusa da paz, a Eirene, a Pax, tinha duas irmãs. Uma chamava-se a observância da lei e a outra irmã chamava-se justiça. Esta justiça ainda vive connosco hoje. É aquela que está representada nos nossos tribunais com uma balança na mão e é cega. Mas Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que desenrolou o firmamento com a palma das suas mãos, distribuiu estrelas nos céus, deu-lhes nome, esse é o Deus da paz. É o Deus sobre essa deusa. É o Deus sobre a observância da lei. É o Deus sobre a justiça dos homens. E Ele nos garante a paz, não por deuses, mas por intermédio do seu Evangelho. E pelo seu Evangelho Ele estará conosco. Se o Evangelho estiver no meu coração, aí está Cristo, aí está Deus. Olha o que é que Jesus disse aos seus discípulos quando os determinou a grande comissão, a última grande comissão. Está em Marcos 15 e está em Mateus 28, e foi esse que eu escolhi, este verso. Mateus 28, verso 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Como é que Cristo está conosco? Através da sua palavra, através do seu evangelho, através da exposição da sua palavra, através da explicação da sua palavra, através da vivência, da compreensão, da absorção, da alimentação da sua palavra. Ele está conosco, o Deus da paz. A paz de Deus é personalizada no evangelho. A paz de Deus é personalizada na sua palavra. Aonde? No nosso pensamento. No nosso coração. Amém, igreja? Se alegre. Outra vez vos digo, se alegre. Deixe que eu lhe deixe aqui 3 aplicações. 3, 4, 5 aplicações rápidas. E a primeira aplicação que eu queria dar é uma palavra para os meus colegas, pastores. Para os meus colegas líderes de igreja. Eu não posso concluir esta carta se não falar naquilo que Paulo estava falando. E aos líderes eu digo que se deveriam esforçar ao máximo para viver em harmonia entre eles e resolver as diferenças de forma a preservar a unidade das igrejas. Liderança não entra em guerrinhas, não entra em confusões, não entra em divisões. Porque isso vai prejudicar a unidade cristã, a unidade da fé cristã dentro da sua igreja e das outras igrejas. Nada pode prejudicar mais o nosso exemplo do que as brigas internas e as externas. Pare de guerrear nas redes sociais. O povo está olhando, meus queridos. O povo está observando e o povo vai imitar. Você não acredita nisso? Então veja os comentários a partir das coisas que alguns pastores aplicam lá. Veja os comentários dos irmãos. Veja se eles imitam ou não. Não permitam que os pontos de vista pessoais quebrem a unidade cristã da igreja. Tanto dentro como fora dela. Tanto dentro como fora. Segunda palavra que eu queria dar é para as mulheres cristãs. Embora Evódia e Síntique não fossem pastoras ou presbíteras, porque não eram pastoras ou presbíteras, isso foi algo que foi introduzido por regra humana, mas não é esse o nosso problema, o nosso caso. Estas mulheres, embora não fossem líderes da igreja, como Clemente, como este fiel companheiro, como Epafrodito, como Timóteo, como Barnabé, e por aí fora, elas não eram pastoras nem presbíteras, mas elas exerceram um papel muito importante na consolidação da igreja no primeiro século. Não só em Filipos, mas em outras partes da Bíblia nós vemos que existiram mulheres que, de uma forma ou de outra, consolidaram a união da igreja, o crescimento da igreja. Por isso, dizendo isto, não devemos consentir que a introdução de filosofias do movimento feminista, que são nefastas para a fé cristã, são nefastas para o casamento, são nefastas para a criação dos filhos, são nefastas para a vida social, elas corrompam o papel, essas filosofias corrompam o papel da verdadeira mulher cristã no seu trabalho, no Evangelho. A mulher tem um papel importantíssimo ao lado de alguém que está liderando uma igreja, está pastoreando uma igreja, alguém que está em missão, abrindo igreja. A mulher tem um papel importantíssimo. Quer saber um dos papéis mais importantes da mulher? Suplicar, orar e dar ação de graças. Veja bem. Este movimento feminista, pelo seu radicalismo, ele acaba por, em vez de influenciar a mulher, ele acaba por anular a ação da mulher dentro da igreja. Basta dizer-se logo que esse movimento chama aos homens bíblicos de machistas.
Então, esse termo machista puxa logo a mulher para a rebeldia, para a contra-ideia. E isso não é bom. Também não estou a dizer para os homens se armarem machos. Vocês não são machos nenhuns. Vocês são iguais às mulheres. Uma responsabilidade maior, mas são iguais às mulheres. Mas uma terceira palavra para aqueles que estão abatidos e desanimados. Estes abatidos e estes animados devem se lembrar de algo de veras importante. E algo que é sufocado pela sua angústia. O que é, pastor? Eu vou dizer. Lembrem-se de se alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Meus amados irmãos, isto não é um conselho. Isto não é uma suposição. Alegrai-vos no Senhor é um mandamento. É um mandamento apostólico, está na Bíblia. Diz, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É mandamento. Ansiedade, tristeza, frustração, angústia são sentimentos legítimos de quem está sofrendo. Contudo, nenhum de nós enfrentou mais sofrimento que Cristo aos apóstolos. Nenhum. Por mais sofrimento que a gente sofra, eles sofreram mais. E eles se alegravam no Senhor. Alegrar no Senhor não é ser tonto. Se eu tenho motivos para chorar, então choro. Mas o meu coração se alegra no Senhor, porque eu tenho a paz de Deus. E o Deus da paz está comigo. Mesmo no meio dos sofrimentos, eles se alegravam, você deve se alegrar. E isto constitui exemplo para a igreja. Quem o está vendo, está dizendo, homem de Deus, sofre, mas continua louvando ao seu Deus. Sofre, mas continua orando. Sofre, mas continua exaltando. Quarta palavra, quarta aplicação, uma palavra para os irmãos que praticam excessos em público. Eu vou dizer outra vez que é para vocês ouvirem bem aquilo que eu disse. Uma palavra aos irmãos que praticam excessos em público. Nas redes sociais. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma tristeza. É de bradar aos céus. Eu só não acabei com o meu Facebook porque existem muitos irmãos que me seguem e que gostam daquilo que eu falo, daquilo que eu escrevo. Porque senão, meus irmãos, eu já tinha acabado com o Facebook. Mas isso não resolve o problema. Porque nas redes sociais, eles trazem vergonha ao Evangelho e ao nome de Cristo Jesus. Eles envergonham. Eles mancham a igreja. Eles mancham a fé cristã. Eu não estou a falar de irmãozinhos pequenininhos, não. Eu estou a falar de pastorzões. Ou pensam que são pastorzões. Nós somos orientados pela Bíblia e nós somos orientados por Paulo para vivermos uma vida moderada, digna do Evangelho. Vivei de forma digna do Evangelho. Viver de forma digna do Evangelho, meus irmãos, por amor de Deus, não é aquilo que eu vejo com certas pessoas, certos irmãos, nas redes sociais. Que influenciam as suas famílias, influenciam os seus amigos, influenciam os irmãos da sua igreja e influenciam aqueles que não são crentes. Que não são crentes. Eles envergonham a igreja de Cristo. 1 Coríntios 8, 9 diz, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Há muitos que dizem que escandalizar o irmão que é fumar, escandalizar o irmão que é beber, escandalizar o irmão que é ir a um baile. Olha, eu digo-lhe já, para mim, não tenho isso como escândalo. A menos que isso passe um certo limite. Agora, escândalo é envergonhar o Evangelho. Você escandaliza o seu irmão quando envergonha o Evangelho, quando deturpa o Evangelho, quando posta fotografias de coisas que você faz e que não devia fazer e ainda vai postar para toda a gente ver.
Meu Pai, Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Última e quinta palavra aos ansiosos e inquietos em relação ao seu futuro. Por isso Paulo diz aí no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, nem pelo passado, nem pelo presente, e muito menos pelo futuro. E a palavra que eu vos quero deixar é: examine-se a si mesmo. Examine o seu coração. Você que está ansioso pelo futuro, você está ansioso pela vida que leva no presente, examine o seu coração e faça a seguinte pergunta: será que a minha conduta está de acordo com as recomendações de Paulo? Será que eu estou vivendo, como está aí o verso 8, de forma verdadeira, respeitável, justa, pura, amável, de boa fama? Será que eu estou vivendo assim? Veja se a sua vida está em conformidade com a oração, com a súplica e com a ação de graças a Deus. Porque se não estiver, você vai continuar inquieto. Porque a paz de Deus não está no seu coração. E é a paz de Deus que nos faz acalmar, que nos faz refletir e que nos faz caminhar no Evangelho e no caminho de Cristo com calma, com tranquilidade, com uma vida equilibrada. A paz de Deus, meus amados irmãos, terminando agora, só chega a um coração aquietado com a palavra. Você quer a paz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer a paz de Deus? Ouça pregações e mensagens ungidas. A paz de Deus só vem com a palavra. É a palavra que imputa no nosso coração a paz de Deus. A paz de Deus só vem com pensamentos puros e com intimidade com Deus. Foi esta a palavra que Deus colocou no meu coração. Estamos a terminar esta carta. Se Deus permitir, na próxima mensagem nós vamos terminá-la, vamos acabá-la. E o meu objetivo, a minha expectativa e a minha oração a Deus é que esta palavra tenha entrado no seu coração e que ela produza fruto do Espírito. Que ela lhe produza, acima de tudo, alegria. Alegria no Senhor. Eu sei que você hoje está sofrendo. Todos nós estamos sofrendo. O mundo sofre. Mas isso não invalida eu me poder alegrar em Cristo. O meu coração está alegre porque ele está repleto da paz de Deus. Amém, igreja. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima.